entender o que é idolatria apenas no contexto bíblico. Não vou usar dicionário, não vou para o original, nada disso. A partir dos exemplos da Bíblia, nós vamos entender ali o que era considerado idolatria e o que não era considerado idolatria. Antes de tudo, vamos falar sobre a adoração. O que é adoração nos exemplos bíblicos, né? Então a gente vê o primeiro ato de adoração por meio de Abel, né? Abel, ele pega um animal das suas criações, né? E aí ele levanta um altar e sacrifica aquele animal como oferta a Deus, como um presente a Deus. Então aí a gente pode tirar muitos significados, né, de gratidão, mas o principal que nós podemos tirar dessa atitude, né, desse culto ali que Abel está fazendo diante de Deus, é que ele está reconhecendo que aquele a quem ele oferece aquele sacrifício é Deus. Essas práticas, esse ritual que Abel faz, ele vai continuar. A gente vai ver isso em Abraão e a gente vai ver isso se formalizar por meio de Moisés, né? Quando Deus dá a lei, os estatutos a Moisés, a adoração, o ritual da adoração, ele fica muito mais formal ali, né? Mas continua com altar, continua com sacrifício de animal e com o reconhecimento de que o Senhor é Deus. E não só isso, de que ele é Deus e o único Deus. Esta é a adoração que nós vemos por todo o Velho Testamento. Não é isso? Agora, o que é a idolatria? A idolatria, eu identifico ela, a primeira forma é quando eles abandonam a Deus, abandonam os rituais que eles tinham, esses rituais de adoração a Deus, e oferecem estes rituais ou rituais semelhantes a estes a um falso Deus. Então, essa é a idolatria que eu vou falar aqui como idolatria do abandono, né? Idolatria da traição. Eles deixam Deus por outro Deus, por um falso Deus. A segunda é aquela que não abandona, mas divide. A pessoa serve ao Deus Todo-Poderoso, meio-dia ela está adorando a Jeová, meia-noite ela está adorando a Baal. Então é a adoração da divisão, a adoração que divide, que é dividida, né? Ela adora a Deus em um momento e em outro momento ela adora outro Deus. Ela não larga Deus, mas ela divide a adoração junto com outro. Agora nós vamos falar sobre os ídolos. Quem são os ídolos que Deus tanto repreende ao povo para que não sirvam a eles, né? Os ídolos são imagens dos falsos deuses. Então, as nações, os pagãos, tinham seus falsos deuses que eles mesmos inventavam. Eles faziam a estátua daquele Deus e iam servi-lo, iam realmente adorá-lo. Eles teriam essas práticas que nós vimos em Abel, em Abrão, nos Hebreus, a prática de levantar o altar, de sacrificar e de reconhecer que aquele a quem ele se dirige é Deus. Eles tinham todo esse conjunto para uma determinada entidade e para que eles realizassem esse culto para esta entidade que eles reconheciam como Deus, eles criavam ali uma imagem daquela divindade, né, daquela falsa divindade, daquele falso Deus. Então, essa imagem desse Deus é o que o Senhor chama de ídolo. Por isso que ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem te curvará a elas. Eu sou o Senhor vosso Deus. Né? Antes dele falar isso, ele fala, não terás outros deuses diante de mim. Então, entenda que é um passo a passo, é o que eu acabei de falar. Primeiro, eles entendem que existem outro Deus, os pagãos, né? Entendem que existem mais deuses. Eles criam nas suas mentes deuses, que é o que Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, Israel. Então, não peguem esses deuses pagãos
e acreditem neles, e tenham eles, e sirvam a eles. Aí depois ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem do que está na terra, nem do que está no céu, nem do que está no mar, né? Essas imagens aí, que serão chamados de ídolos, né? Que são as imagens dos falsos deuses, daqueles que se acreditavam que fossem Deus. Esta é a idolatria. Estes são os ídolos. Agora que a gente já entendeu o que é idolatria, o que é adoração e o que são ídolos, nós vamos entender se a doutrina católica, as imagens católicas, as venerações, os cultos católicos, eles são a idolatria que Deus repreende no Velho Testamento, se são a mesma coisa, se tem como encaixar as práticas católicas com as práticas dos idólatras, dos pagãos, que é o que tanto nos acusam, né? Dizem que nós católicos somos idólatras, né? Qual é o problema aí do evangélico e de outros que atacam a Igreja Católica em relação a essa questão de idolatria, né? Primeiro nós entendemos que os povos que tinham seus ídolos, eles reconheciam que os seus ídolos eram deuses. Correto? Eles reconheciam que os seus ídolos eram deuses. Legal. A Igreja Católica, ela diz que as imagens que ela tem são deuses, ela ensina que são deuses? Não. Então, nesse ponto, não fuja. Nesse ponto aqui, a idolatria? Não, porque a igreja não ensina que as imagens e os santos são deuses. Não há esse entendimento de que aquilo é Deus. Estou falando, vocês lembram que eu falei que primeiro começa no entendimento, depois vai da prática até fabricar os ídolos? Certo, então vamos primeiro na parte do entendimento, para ver se esse entendimento consegue chegar na prática da idolatria, né? Então a igreja entende que aqueles santos, aquelas imagens de santos são deuses? Não. A igreja entende que os santos católicos são deuses? Também não. Ela entende ou ela ensina isso? Não. Então aqui, teoricamente, digamos assim, não há aqui idolatria. Se você for uma pessoa sincera, você vai concordar comigo que, teoricamente, até esse momento, a gente não encontra idolatria. As imagens da Igreja Católica são imagens de falsos deuses? Não, porque Maria é uma falsa deusa? Não. José é um falso deus? Não. Pedro é um falso deus? Não. Paulo é um falso deus? Não. Então, quando a gente tem imagem da Virgem Maria, de São Pedro, né, de São José, nós temos imagens de santos de Deus. Você tem que entender que haviam as imagens diabólicas e as imagens santas. As imagens diabólicas eram as imagens de Baal, de Astarote, de Zeus, ou qualquer um desses falsos deuses aí que existiam e existem até hoje. Essas eram imagens de ídolos, de demônios, certo? E existem imagens santas no Velho Testamento? Existem. Existiu a imagem da serpente de bronze, que curava as pessoas, que foi ordenada pelo próprio Deus que se esculpisse essa imagem. É uma imagem santa, porque Deus que age através da serpente de bronze. Nós temos também a outra imagem da escultura, que é a Arca da Aliança, que tinha imagens de querubins. São imagens santas. No Templo de Salomão, nós tínhamos imagens de anjos de 4 metros de altura. As asas tinham aproximadamente 2 metros de largura. E eles ficavam ali na porta do templo. Imagina você chegar diante de um anjo enorme desse, né? Além das imagens de palmeiras, de bois, de leões, né, que haviam ali no templo. Estas são imagens santas. Se este mesmo Deus ele aprova imagens no Velho Testamento, onde ele mais a gente vê Deus repreendendo o seu povo por causa dos ídolos, das imagens de demônios, de falsos deuses, se este Deus permite e manda fazer imagens no Velho Testamento, que é a sombra do Novo Testamento, porque no Novo Testamento não haveriam imagens ou elas seriam rejeitadas ou desaprovadas por Deus.
Então, se a igreja ela é o reflexo do antigo Israel, e o antigo Israel usava imagens, a igreja entende que é lícito usar imagens. Entendeu? Então, as imagens do povo de Israel antigamente eram as imagens santas, né? Eram essas imagens de anjos, de querubins, de palmeiras, de bois, de leões, tudo para a glória de Deus. Hoje nós temos imagens daqueles que foram santos diante de Deus. Então, as nossas imagens também são imagens santas, não são imagens de ídolos. Está entendendo a diferença? Não são imagens de falsos deuses, não são imagens diabólicas. Então, nós vemos como também a imagem da serpente de bronze, que foi uma imagem santa que até mesmo curava. Então, nós vemos os dois lados, as imagens idólatras e as imagens santas, as imagens diabólicas e as imagens santas de Deus. Então, nesse momento, se a questão é imagem, não temos problema aqui de a igreja usar imagem. Ah, então o problema agora, tá, beleza, não é as imagens. O problema agora são as práticas, porque vocês se curvam diante das imagens, vocês beijam as imagens, vocês rezam para as imagens, vocês oram para as imagens, vocês levam as imagens no ombro, vocês choram diante das imagens, e isso, aquilo diante das imagens. Beleza. Já deu para entender que o problema não é a imagem? Sim. Somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto, somente a Ele servirás. Né? Certo? Isso, lógico, amém, 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 1000 vezes, quantas vezes for necessário, amém. A Igreja Católica, ela não é contra a Bíblia. A Igreja Católica é que tem a Bíblia. A Bíblia é da Igreja Católica, é um produto da Igreja Católica. Então vamos entender a questão aí das práticas. O problema então são as práticas, né? Então, vocês lembram que no início eu falei que o conjunto de práticas que era considerado adoração era que se levantava um altar, fazia sacrifício, né? E oferecia aquele sacrifício a Deus e reconhecia que aquele a quem se dirigia todas essas práticas, ele é Deus, que isso é a adoração, e que a idolatria é usar essas práticas para outro que não fosse o Deus Todo-Poderoso, nós entendemos isso. Então a Igreja Católica, ela transfere as práticas de adoração a Deus para os santos. Se a Igreja Católica ela transfere as práticas que se configuram em adoração, se ela pega essas práticas e transfere para os santos, isto é idolatria. Mas se ela não pega essas práticas que se configuram em adoração a Deus e não entregam ela para os santos, então não há idolatria. Então vamos ver se a igreja ela pega essas práticas de adoração a Deus e transfere para os santos para a gente entender se ela é idólatra ou não. A Igreja Católica não ensina a gente ofertar animais aos santos. Né? Então a Igreja Católica não sacrifica aos santos. Então não há idolatria até esse momento. A questão principal está aqui. Nós reconhecemos que os santos, eles são Deus ou algum Deus. Nós temos este pensamento, nós reconhecemos isso, nós estamos ali diante daquele santo, diante daquela imagem, acreditando que ela é Deus, que ela tem o poder de Deus? Não. Não. Então, isto não se configura em idolatria, porque nós não estamos vendo a imagem e aquele santo como Deus. E nem é isso que a igreja ensina, isso não existe na igreja. Né? Então a gente não vê eles como Deus. A gente vê eles como filhos de Deus que já alcançaram ali um espaço no céu. Já estão muito próximos de Deus, mais do que nós. Ah, você não pode admirar ninguém que você é idólatra. Esse povo gente, esse povo tem temperança nas coisas, são exagerados. Sabe, são coisas, sabe, sem noção, coisa assim que de gente que não tem equilíbrio mental, assim. Então, entende isso, pessoal. Né? A honra aos santos é o que chamamos de veneração. E aí vem a adoração a Deus. A adoração na Igreja Católica, agora vamos entender o que é a adoração na Igreja Católica, ela envolve o sacrifício. Lembra que tinha que ter um altar, tinha o sacrifício e o reconhecimento de que aquele a quem se oferece o sacrifício ele é Deus? A Igreja Católica faz isso em todas as missas. A Igreja Católica, ela oferece ali na hóstia
que a hóstia ela é o pão, né? Que é um pão sem fermento. Na Páscoa era pão sem fermento, por isso que aquele pãozinho é chamado, hoje conhecido como hóstia, aquele pãozinho, ele é tão fininho porque não tem fermento. Assim como foi feita a Páscoa a Páscoa onde Jesus ensina a ceia, né? Que é a Eucaristia. Então ali está Cristo, porque ele disse: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então ele está ali. Ali é ele. Então a igreja oferece esse sacrifício de Cristo ali diante do altar, oferece a Deus o que ele ofereceu por nós, né? Estamos oferecendo, o padre ali, ele está oferecendo ali na hóstia, ele está oferecendo Jesus crucificado a Deus. Então é um mistério muito grande, né? Precisa entender melhor isso, mas a missa é um culto de sacrifício. E nenhuma igreja tem isso. Então essa é a verdadeira adoração. Adoração não é só cantar, não é se prostrar, ficar de joelho. Adoração envolve também sacrifício. E na missa, só Deus é exaltado e glorificado acima de tudo e de todos. E recebe a adoração de toda a igreja e também o sacrifício que é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Espero que você tenha entendido isso e dúvidas sinceras, deixem aí nos comentários. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.